participou. Para quem assinou, as listas estão passando todos os encontros. Isso, a lista passa por dia. Então, aquele dia que você participou, você vai ter acesso ao certificado, sim. Ela está dizendo que o último dia a internet dela caiu antes de assinar a lista. Entendi, Denise. Faz o seguinte, daqui a um pouquinho eu te passo um e-mail, você entra em contato, fala comigo depois, porque aí a gente acerta direitinho em relação a isso, tá bom? Boa noite, Cosmo. Boa noite a todas e todos. Já está gravando já, se o Renato quiser começar, fica à vontade. Beleza, pessoal. Dá uma boa noite de novo aí para a Érica, para o Sepúlveda, Cristiano, para os demais. Desejando aí nessa semana força, né? Mais uma semana que inicia aí, a gente está quase concluindo aí a segunda jornada de monografia do curso de Pedagogia. A gente está no penúltimo dia de evento, né? E hoje a gente tem a roda de conversa intitulada Pesquisa Escrita na Monografia, Diálogo com os Estudantes, né? Vou fazer uma breve apresentação aqui do professor Sepúlveda e da professora Érica. A professora Lígia teve um contratempo, não pôde participar, tá? Apresento a professora Érica Oliveira, graduada em Psicologia, docente da FCFP, da FEUF, da Faculdade de Educação da UF, ministra de disciplinas de Psicologia da Educação, Gênero e Sexualidades. Trabalha com feminismos subalternos e pensamentos negros contracoloniais. O professor José Antônio Sepúlveda é doutor em Educação, professor adjunto da Universidade Fluminense, da Faculdade de Educação também, no Departamento de Fundamentos Pedagógicos e ministra a disciplina de Política da Educação no Brasil. Passo a palavra para a professora Érica, né, para a gente iniciar, e aí a gente vai... Eu acho que a combinação é 20 minutos de cada um, né? O Cristiano, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que nem é isso, a gente pensou mais em fazer uma roda, assim. Eu vou fazer algumas falinhas iniciais para a gente dar um pontapé, sim. Mas assim, não tem, acho que a gente nem precisa pensar nesse tempo. Deixa a dinâmica vai tomando conta, né? Isso. Depois da Érica, para a sua fala. Eu pensei, na verdade, em fazer uma fala bem curtinha, assim. Eu participei dos 3 primeiros dias, né, da jornada, sobretudo nos 3 primeiros dias, e fui prestando atenção, assim, se falou muito da questão das políticas de escrita, e hoje é uma mesa já intitulada Pesquisa e Escrita, significa, então, que a gente vai continuar a falar, né, sobre essas dimensões. E algumas coisas, assim, que eu fui anotando da fala de estudantes, né, da fala dos colegas, tinha a ver, assim, que, sobretudo sobre essa questão da autoria, né, que fazer pesquisa, escrever em primeira pessoa, algumas pessoas disseram assim, é um processo de autoconhecer, né, porque conhecimento é autoconhecimento, né, outras pessoas falavam que o envolvimento com o próprio texto faz com que a gente acabe entendendo um pouco mais sobre nós mesmas, né? Mas outras pessoas falaram de apropriar-se da própria experiência, né? Que essa dimensão da escrita, dessa escrita autoral, tem essa modalidade, né? De você se apropriar da própria experiência, de você refletir a respeito dela. E aí eu fiquei pensando assim, em contar bem pouquinho de uma experiência que eu tenho com uma co-orientanda de doutorado, que tem 2 textos, 2 artigos, que daí eu vou falar o nome, vocês podem procurar, que eu acho os 2 muito ricos para a gente pensar na questão da pesquisa e das políticas de escrita. E assim, só para ensolarar a discussão, eu sempre estou falando de um lugar teórico que são os feminismos subalternos, como o Renato leu ali na minha apresentação, e o pensamento negro contracolonial, o que significa que, além de ser
pensamentos que se colocam contra uma ciência positivista também são pensamentos que se colocam contra uma ciência patriarcal e colonial, né? Vai um pouco, talvez, mais além, porque os pós-estruturalistas, os pós-modernos, eles já fazem uma discussão sobre uma ciência antipositivista, né? Mas sempre fundamentados numa base eurocêntrica. E essas perspectivas com as quais eu trabalho questionam também essas bases eurocêntricas da ciência, vai pensar em vozes outras, né? E para mim me interessam muito as vozes subalternizadas, as vozes das mulheres, as vozes de negros e negras, de pessoas que, segundo Paul Preciado, são os mortos-vivos do conhecimento, né? Pessoas que seriam o objeto da ciência, e não produtoras e produtores de conhecimento, mas que, na verdade, são, né? Embora tivessem tido durante muito tempo suas vozes silenciadas, hoje em dia começam a escrever cada vez mais. E aí eu queria, né, a gente combinou antes, né, nas rodas, assim, que eu participei, mais de lançar provocação do que fazer fala. Então, essa fala que eu vou fazer é para lançar uma pergunta, uma provocação para vocês, para a gente pensar juntas e juntos, né? Tem uma teórica que eu mencionei num dos encontros da Glória Anzaldúa, que ela diz, é um texto muito bom, que eu recomendo, se chama Falando em Línguas, uma carta para as mulheres escritoras do Terceiro Mundo, porque ela está convocando as mulheres a escrever, e está dizendo assim para as mulheres que elas não precisam esperar ter um teto só delas, que a Virginia Woolf tem um livro que chama Um Teto Só Seu, né, que ela vai dizer as mulheres precisam de um teto só seu, para poderem conseguir escrever alguma coisa numa sociedade tão patriarcal que as impede de escrever. E aí a Glória Anzaldúa vai falar assim, que não dá para pessoas como ela diz assim, eu sou uma chicanita do fim do mundo, com as minhas mãos calejadas, que trabalhavam na roça, né? Então é uma ousadia para ela pegar a caneta e escrever. E aí ela convoca as mulheres terceiro-mundistas a escreverem como a Carolina Maria de Jesus escrevia, assim, entre uma tarefa e outra, entre o cuidado de um filho e outro, porque não dá para as mulheres ficarem esperando um teto só seu, sobretudo as mulheres terceiro-mundistas. E aí tem um momento em que ela fala, né, que quando ela escreve, ela questiona muito o conhecimento que ela teve na escola, e ela diz assim, as escolas que frequentamos, ou não frequentamos, né, porque pessoas como a Carolina frequentou só 2 anos da escola, né, essas escolas não nos ensinaram a escrever, nem nos deram a certeza de que estávamos corretas em usar nossa linguagem marcada pela classe e pela etnia. Isso eu acho que nos outros encontros a gente falou um pouco, né, como que as escolas e mesmo a universidade, elas nos constrange a escrever de uma forma que é o pensamento alheio e que o nosso é pouco promovido. Mas o que eu gosto, assim, nesse texto da Glória, fora tudo, é um texto que eu leio, assim, entreleio, é um texto que não se esgota, ele é extremamente pequeno, mas ele não se esgota, é quando ela fala da linguagem marcada pela classe e pela etnia, né? O reconhecimento de que a nossa escrita e as nossas pesquisas, elas podem e devem ser marcadas pela nossa classe, pela nossa etnia, pela nossa raça, pelo nosso gênero, né? Isso significa que as escritas não são neutras, tampouco as pesquisas, e isso já tem sido falado nesses encontros. E aí, quando eu queria apresentar, então, esse texto dessa minha co-orientanda, a Bruna, porque ela mostra muito essa escrita, esse caminho dela de pesquisa de escrita, muito marcados por essa dimensão de classe social, no caso, né? Porque, assim, para mim, quando algumas poucas pessoas das rodas falam, né, da experiência com a autoria, muitas outras não falam nada, né, que é assim quando a gente está numa roda. E eu fico pensando assim, também quais são as trajetórias, as dificuldades que se tem com a própria escrita e que também não estão sendo nomeadas. Então, acho que é importante também falar sobre isso, né? E a Bruna, ela chama Bruna Battistelli, quando eu a conheci, eu fui banca dela, banca de qualificação de doutorado, só depois eu fui convidada para ser co-orientadora. E o que mais me chamou a atenção na banca da Bruna é que ela me enviou a tese dela, e a tese dela era uma sacola com 26 cartas escritas.
Então, assim, ela tinha 4 docentes na banca e ela enviou para esses 4 docentes cartas escritas artesanalmente, desenhadas, né? Olha o trabalho, porque ela estava trabalhando numa perspectiva que ela chama de cartografia, né? E isso, assim, das pessoas trabalharem com carta não é uma novidade, né? Na psicologia, e eu acho que em outras áreas, tem muitas pessoas que trabalham com carta. Mas, assim, o que me chama a atenção, e aí eu queria dividir com vocês, é que a Bruna ela aciona esse gesto da carta em função de vivências que ela teve na universidade, em função, assim, das dificuldades que ela teve na universidade enquanto uma aluna filha de empregada doméstica. Isso vai marcar muito a trajetória dela. E esse gesto das cartas é uma coisa que ela recupera da adolescência dela, porque a mãe, pouco alfabetizada, queria trocar correspondência com a avó, e quem escrevia as cartas para a avó é a Bruna. Né? Então, assim, quando ela entra na universidade, na graduação em psicologia, ela sente um choque muito grande, porque a psicologia é um curso mais elitizado, né? Ela sente uma diferença muito grande dela não entender, muitas vezes, o que aqueles autoras e autores estavam falando, dela não ter o mesmo repertório das colegas dela em sala de aula, e aí, assim, e da escrita dela ser muito criticada por alguns docentes, que falavam que tinha que haver uma higienização na escrita dela, porque ela tinha uma escrita que tinha erros ortográficos e por aí vai. Então, assim, foi um longo caminho, a Bruna consegue fazer isso só no mestrado, que ela consegue resgatar esse gesto das cartas, que é um gesto, assim, muito próximo da oralidade, porque quando a Bruna escreve cartas, ela escreve como se muito à vontade, como se ela estivesse falando. E aí ela passa a defender isso, ela diz assim, num dos textos dela, que ela escolhe cartas, envelopes, laços e caixas, pois é com estes que as travas da escrita se soltam, como se o freio imaginário a conduzisse à libertação. Dessa forma, através das cartas, é que ela criou uma voz acadêmica, né? Porque antes ela se sentia completamente emparedada com a escrita acadêmica. E aí tem um outro artigo, esse eu escrevi junto com ela, que vai sair agora na revista Currículo Sem Fronteiras, que eu queria ler só o finalzinho da carta, antes da gente iniciar uma conversa sobre pesquisa e políticas de escrita e políticas de pesquisa, porque são políticas, né? Elas falam de campos de disputa, de relações de poder, né? Então, vou ler rapidinho, tá? Ela está escrevendo uma carta para a avó dela e no final ela diz assim: preciso te contar. Quando fui aprovada no doutorado, a filha da patroa da minha mãe ligou para ela, sugerindo que tinha um conselho para mim, que era preocupação da parte dela. Um conselho que recomendava que eu não abandonasse meu trabalho como servidora pública em um município do interior do estado para assumir uma bolsa no doutorado. Ela se dizia preocupada comigo e com a oportunidade que eu estaria abandonando. Essa história me incomodou profundamente, pois trouxe de volta a ideia de que eu era um corpo que não cabia na universidade pública. Lembrei de todas as vezes que as professoras do magistério diziam que a URGS não era para nós, que não precisávamos estudar para o vestibular. Mas foi bom isso ter acontecido, pois me ajudou a fazer algo que até então eu tinha muitas dificuldades em fazer: localizar meu conhecimento, localizar meu corpo e minhas experiências. E vó, depois disso eu passei a contar a minha experiência em todos os lugares e a escrever sobre ela sem ter vergonha e entender que essa é construída, a vergonha, né? Um resquício desse sentimento é a sensação de que não sei escrever de forma que a universidade pede e exige, e de que estou sempre fazendo as coisas de uma maneira que não é certa. Isso é ruim, vó, porque gosto muito de pesquisar, escrever e pensar. Mas quando me boto a escrever, parece sempre que sou inadequada a esse mundo, sempre como se estivesse com um pé fora e o outro dentro. Mas tenho lidado com isso e feito disso matéria das minhas pesquisas. Assim, tenho me enchido de coragem com que as pessoas falam da forma como sigo pesquisando e escrevendo o que penso do jeito que acredito, e defendendo isso, vó, coisa que aprendi com mulheres como tu, a mãe, as tias. Enfim, para não me alugar muito, eu espero que o universo esteja cuidando bem da senhora e do vô. Então, assim,
Eu queria ler esse trecho, né, para mostrar, primeiro, né, que os caminhos que nós, pesquisadores e pesquisadoras, fazemos, às vezes parece que caiu no nosso colo, né, mas não, eles foram construídos, às vezes, de forma muito solitária, né, e o relato da Bruna, embora ela tenha grupos que trabalhem com políticas de escrita, ela só começou a se autorizar e não ter vergonha de falar da experiência dela a partir do momento em que ela começou até a leitura das feministas subalternas que entendem que a nossa vida e narrar a nossa vida é também produzir teoria. Não é não produzir teoria, tal como a Carolina Maria de Jesus produziu teorias a respeito da favela e, na verdade, foi precursora de vários conceitos como o de interseccionalidade, né? Mesmo escrevendo com as suas questões de ortografia, mesmo sendo uma mulher que frequentou só por 2 anos os bancos escolares, ela estava produzindo teoria. É isso que nós, né, dos feminismos acreditamos. Então, assim, a perguntas que eu queria, né, começar a movimentar um pouco, e aí depois o Sepúlveda pode também, né, dizer se é por aí, assim, como que vocês se encontram dentro da escrita de vocês nesse momento, né? Se o que a Bruna fala é muito distante ou é próximo, se vocês também tiveram que, ou estão tendo, né, que construir caminhos que nem sempre são tão fáceis dentro desse universo, né, que a gente falou, acho que a professora Marta disse em um dos dias, nós temos que entender que a monografia não é um fardo, né? E aí a monografia é escrita, a monografia é ler textos, dentro de um universo que às vezes há o trabalho, então às vezes é até inevitável que ela não seja um fardo, mas falar sobre isso é importante também, né? Então, eu já falei bastante, era mais isso, assim, tentar começar uma conversa a partir dessas pessoas que ainda não falaram nessas rodas, né? Que possam falar também, porque às vezes nem todos os caminhos são exitosos, entre aspas. Não é que eles não se tornarão, mas às vezes eles são bastante custosos antes de se tornarem exitosos. E a Bruna mostra isso pra gente, né? Hoje em dia ela escreve em cartas, ela escreve em vários textos, escreve em vários artigos, mas foi um longo percurso, né? Até de tentar construir um lugar diferenciado dentro da universidade. Era isso, gente, que eu queria falar para iniciar. Érica, posso falar um pouquinho? Deve. É bem pouquinho. Até porque o que eu vou falar um pouco vai ao encontro do que a Érica falou. Eu acho que é super importante a gente estar bem, de uma certa maneira, afinados com as nossas pesquisas, eu e a Érica, sem saber, por incrível que pareça, né? Eu sei, viu? Você sabe? Que bom que você sabe. Mas eu estou muito contente de te ouvir, porque é o caminho que eu tenho feito. E eu queria um pouco conversar com vocês sobre a minha experiência de escrita. Eu acho que é uma... que tem... Vocês vão ver por que eu vou falar, e depois eu faço um encaminhamento para mostrar o quanto está próximo da Érica. Elaine, que bom estar aí te vendo. Eu comecei a escrever muito jovem. Eu entrei para o mestrado, eu não tinha 30 anos de idade, né? Era professor de história, né, na escola básica, e fui fazer mestrado na área de educação. Antes tinha feito curso de pós, várias coisas assim, mas sempre com um problema imenso com a escrita, né? Era a dificuldade de me encontrar nesse espaço da escrita. Eu lembro que eu tinha muita facilidade para escrever as coisas quando elas eram descritivas, né? Descrever as coisas eram mais fáceis do que dar a minha opinião. Toda vez que a minha opinião aparecia, o texto ficava truncado, confuso, complicado, né? E aí eu entro para o mestrado, né? E eu passo a ser orientado por uma pessoa extremamente rigorosa, né? Enfim, meu orientador de mestrado, que é o mesmo de doutorado, vocês podem achar que eu sou maluco, mas foi o mesmo mestrado e doutorado, e é extremamente rigoroso. Eu aprendi, né, a fazer a minha escrita na marra, né, com muita dificuldade. Mas, apesar do rigor todo do meu orientador, ele tinha uma coisa muito interessante, que era... Ele dizia que ele não estava escrevendo a dissertação, quem estava escrevendo a dissertação era eu. Tanto que ele jamais aceitou publicar comigo qualquer coisa da dissertação.
porque ele dizia, a dissertação é sua, você que conhece isso. Eu demorei um tempo para entender o que isso significava, né? E aí, isso foi muito difícil, porque eu tive que me desconstruir, repensar a minha escrita. E aí eu tomei uma atitude, aí já depois de defendida a dissertação de mestrado, quando eu entrei no doutorado, isso 10 anos depois, eu estou encurtando a história para não falar demais, né? Eu demorei 10 anos do mestrado para o doutorado, porque eu resolvi voltar para a escola, voltei a dar aula. E aí, quando eu voltei para o doutorado, eu voltei amadurecido com relação à questão da escrita. Era a ideia de que a minha escrita tinha que ser política também, né? Aí é interessante a brincadeira de políticas de escrita e escrita política, como uma forma política de expressar o mundo. E comecei a ficar muito preocupado com a linguagem propriamente dita, com o uso das palavras, qual a melhor palavra para usar. E aí fui incorporando a ordem do discurso, fui lendo Foucault bastante para tentar, de alguma maneira, entender o quanto que as palavras eram importantes, ou de que maneira as palavras eram importantes. E reparem bem, né, dentro de um universo de lógica absolutamente estruturalista, né, como é que eu ia construir uma escrita que fosse autoral, da perspectiva, do jeito que eu queria, dentro desse universo. Foi um exercício muito forte, muito difícil, que gerou muito traumas também, mas me possibilitou uma ousadia, que eu acho, da minha escrita. Qual é a minha ousadia? É a humildade. A minha humildade é a minha ousadia, porque eu percebi que eu não consigo escrever sozinho, né? Eu preciso dos outros comigo. Não só numa parceria escrita, como da parceria de pessoas que falam da mesma coisa que eu, que estão no mesmo lugar onde eu me senti nesse momento, né? E aí a Judith Butler, quando recupera, né, de uma maneira bem bacana o Lacan com a ideia de abjeto, né, que ele é rejeitado e tal, eu me coloquei nesse lugar, né, no lugar de quem não sabia escrever do jeito que a academia gostava, mas que tinha que produzir uma escrita, né? E aí eu fui construindo essa escrita política, né? De que maneira eu faço uma escrita política? Aí eu fui incorporando elementos desse universo, né? Do universo daquele que é abjeto, daquele que é excluído, daquele que está indo de fora, e fui aprendendo a fazer essa escrita. Fui aprendendo a fazer essa escrita e fui criando as minhas parcerias. Eu sou casado com uma professora, Denise Sepúlveda, que escreve comigo há muito tempo e que absorveu também essa mesma lógica. Nós dois experimentamos uma história de vida dificílima, de exclusão e tal, com um filho deficiente, e a gente foi construindo todo um processo, e esse processo acabou se transformando, talvez, na grande mudança na minha vida enquanto perspectiva de escrita, né? Assumir, por exemplo, o X como uma posição política, mesmo que muitas vezes eu tenha que brigar com as revistas e etc. e tal, porque não aceita o X por algum motivo, né? Recentemente eu recebi uma crítica de porque eu não podia usar o X, porque senão os deficientes visuais não incorporariam, e aí eu banquei nós bancamos, né, o uso do X por conta especificamente da ideia de que não somos nós que temos que nos silenciar, né? As políticas públicas têm que atender a todo mundo. Então vamos pressionar para que se usem as ferramentas tecnológicas necessárias para que o X apareça na linguagem para o cego, para o surdo, nas libras, em todos os lugares, né? Então a gente começou a fazer uma política de pressão também, e acho que esse é o grande barato do que a gente vem trabalhando nos últimos tempos, que é defender que a escrita tem uma política por trás e que as palavras elas não são desgarradas de sentido, né? Então, escolha de cada palavra, escolha de cada frase, é sempre uma coisa muito especial. Eu tenho essa parceria com a minha esposa, Denise, mas tem outras parcerias que eu tenho conquistado nesses últimos tempos, que tem me feito muito melhor, né? Por isso é que eu digo sempre, né, nas minhas aulas, tem muitas alunos e alunas aqui, que a escrita é sempre coletiva, né? Quando a gente busca os outros, a gente acaba construindo. Por isso a gente faz as nossas leituras juntos, né, juntos, turma, tentando ouvir um pouquinho da história de cada um, o que cada um está pensando, quais são as suas dificuldades, né? Tentar, de alguma maneira, mobilizar uma determinada escrita como uma arma política importante para dizer que nós estamos no mundo e que essa passagem não é uma passagem simplesmente, é uma passagem que envolve uma série de questões. E essas questões, aí mais um pouquinho da Érica, que eu já estou acabando para poder seguir esse raciocínio, né? Ela é
vou buscar John Scott, ela é consubstancializada. Eu não falo sem a minha classe social, eu não falo sem a minha cor, né? Mas, ao mesmo tempo, eu falo de acordo com aquilo que eu acho que é importante em termos de posição política. Eu assumi a posição do lado daqueles que foram excluídos da história. Então, por este lado, eu falo sempre. Eu, enquanto historiador, viu, Cristiano? A minha referência é sempre o Thompson, né? E a história social. Porque eu vou procurar aqueles caras que não fizeram parte do universo, que não apareceram nos grandes livros de história, por que eles não estão lá. Meu último texto, viu, Cristiano, sobre história que eu escrevi, foi sobre práticas homoeróticas num asilo, na Primeira República. Ninguém escreve sobre isso. Ninguém. Estava lá eu escrevendo sobre isso. Porque é justamente aquelas pessoas que não são vistas. Você sabe o que a menina que era coordenadora do Centro de Memória da escola disse para a gente, quando a gente foi lá para ver isso, né, que a gente vai ver sobre práticas homoeróticas? Não tem isso aqui, não. Aí eu, tenha paciência, você vai ver que tem. E aí a gente foi cruzando dados, documentos e construímos um texto, né, que é um texto que eu e a Denise temos muito orgulho desse texto, que é um texto super direto, mostrando a multiplicidade de coisas que tem na escola, né, a multiplicidade de lutas. E por isso que eu sempre digo nas nossas turmas, gente, tem múltiplas coisas que podem ser ditas, podem ser faladas. A gente não está preso em nenhum tipo de dogma ou nenhum tipo de critério absoluto em que a nossa escrita não possa, de alguma maneira, enfrentá-las. Então, é exatamente daí, e aí, combinando perfeitamente com o que a Érica falou, e totalmente de acordo, né, o meu lugar é esse mesmo lugar do dela, onde ela está falando. A Bell Hooks falou, né, num texto belíssimo dela, que o feminismo não é exclusivo das mulheres, né? Então, bota aqui, levanta minha mão dizendo, eu sou um feminista. É isso, vamos lá. Rafaela, por favor. Boa noite, gente. Sobre a experiência, né, que a Érica e o Sepúlveda vem trazendo, acho que eu não li as cartas, né, acho que ela foi a sua aluna orientanda, ou você fez parte da banca dela? Ela virou co-orientanda de doutorado, faço agora tudo com ela, porque é uma inspiração. Isso. Eu não li as cartas dela, mas eu imagino que deve ser um trabalho lindo, né? É um trabalho assim de escrita construtiva mesmo, porque aquilo fez parte da história dela. Eu sei que você perguntou sobre a escrita da monografia, mas eu acho válido trazer aqui o que eu tenho visto no desenvolvimento da minha escrita. Eu estou fazendo um trabalho de antropologia, que é para fazer um diário de curso. E agora que eu paro para ler a minha escrita no meu diário, né, na primeira página do meu diário, e a minha escrita de agora, eu já vejo uma transformação. Dá para ver nitidamente, né, que eu estou passando por um processo de construção da escrita. Então, eu sei que são pequenos detalhes, mas isso é muito recompensador para a gente que está escrevendo, né? A gente vê o desenvolvimento e vê o desenvolvimento do nosso trabalho também. Então, eu fico pensando, cara, eu já estou assim no primeiro trabalho de antropologia. Eu acho que ver o desenvolvimento da minha escrita quando eu estiver escrevendo uma monografia vai ser uma felicidade enorme. Mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente vê o nosso processo de desenvolvimento, e sobre a escrita coletiva que o Sepúlveda fala, eu acho que eu sou prova disso também. Quando eu entrei e comecei a escrever os trabalhos, eu praticamente não entendia a linguagem acadêmica, e aí eu ficava um pouco perdida, pensando como que eu vou escrever essa linguagem se eu nunca tive contato com ela, né? Como que eu vou me apropriar dela se ela parece ser tão distante de mim? Parece que eu estou aqui e ela muito longe, né? E parece que eu estou sempre correndo e ela está cada vez mais à frente. E eu tive pessoas, né, que me ajudaram nesse processo. Tem uma amiga do meu curso que ela me ajuda constantemente, né? Então a gente faz essa troca
de experiências, essa troca de saberes que são, de fato, importantes. Então, acredito que tudo que a gente faz mesmo é essa escrita coletiva e que é muito recompensador no final, né? E eu queria falar que, Sepúlveda, eu espero que eu encontre um amor que escreva texto junto comigo também na minha vida. Muito linda a história de vocês e parabéns. Acho que é inspirador também. Rafaela, só para te dizer, eu encontrei tantas parcerias, eu tenho uma parceira aluna aqui que a gente acabou de escrever, ela está aí, inclusive, assistindo. Acabamos de escrever um texto belíssimo juntos, né, Maíra? Você não está por aí? Eu acabei de te ver por aí, que vai ser publicado agora, né? Uma orientanda minha de monografia, a gente está escrevendo junto um texto que vai sair num livro. São várias parcerias. Olha ela aqui, ó, que apareceu. Texto belíssimo, que a Maíra escreveu a maior parte, eu só botei 2 ou 3 frases. E estou revendo crédito. Quem mais gostaria também de falar sobre isso? Eu acho legal, assim, o Sepúlveda falou uma coisa que eu ia falar amanhã, mas por que eu não posso falar hoje, né? Sobre, assim, é um privilégio, assim, vocês estarem tendo essa discussão sobre escrita em primeira pessoa, sobre autoria. É uma conversa bastante destemida, né? Porque, imagina, quando você convida estudantes para essa questão da autoria, do jeito que eu penso a autoria, né? A gente vai para um lugar sem certeza nenhuma, né? Porque não é fácil também fazer esse tipo de escrita. E eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo. Então, assim, quando eu comecei a escrever em primeira pessoa, tanto é que eu divido a minha vida antes do doutorado e depois do doutorado. Foi a partir do doutorado que eu comecei a escrever e a entender essa coisa, e aí eu comecei a trabalhar com políticas de escrita e epistemologia, porque aí, para mim, é como se o mundo tivesse, sei lá, aberto diante de mim. E eu fui aprender sozinha com as teóricas feministas que escreviam em primeira pessoa e que escreviam sobre a vida delas. Então, eu falava, gente, não acredito. Era muito diferente para mim ler aqueles textos. Eram textos que eram uma mistura de literários, poéticos, denunciando, né, muita coisa da sociedade, mas eram muito inovadores para mim. Então, eu percorri todo esse caminho sozinha, dessa escrita autoral, chegando à conclusão de que eu só poderia escrever se escrevesse assim, e só poderia orientar também se orientasse assim. E o que eu percebo das minhas orientandas, mestrandas e tal, é que elas foram se tornando, uma coisa que a gente escreveu um capítulo, pesquisadoras escritoras. Sabe? E por que elas foram se tornando pesquisadoras escritoras? Porque a oportunidade delas entrarem em contato com as suas vivências, quando você entra em contato com a sua vivência, escreve sobre elas, você sente muito prazer. Isso eu observei. O quão prazeroso era para elas escreverem em primeira pessoa, fazendo articulações com ancestralidade, com o passado delas, e aí elas foram se tornando pesquisadoras escritoras, porque havia poesia ali, porque havia uma dimensão meio literária, né, e a gente não precisa separar essas coisas, né. Eu lembro que quando eu entrei no doutorado, e a minha orientadora, que me apoiou muito, mas assim, um dos primeiros comentários que a minha orientadora disse, quando ela leu o meu projeto, ela falou assim, isso é uma porcaria, você devia ser escritora. Tipo, eu fiquei muito mal. Isso é uma outra coisa para se pensar, né? Quando um docente chama as nossas coisas de porcaria, isso balança muito. Mas, ao mesmo tempo, era ambíguo, né? Porque ela estava dizendo que eu podia ser escritora, mas eu não estava entrando no doutorado para ser escritora. Se eu quisesse ser, aliás, né? Se eu quisesse ser escritora, eu seria bem melhor não entrando na universidade, bem mais livre, pelo menos, né? Então, assim, é isso, é um processo de se tornar, para mim, né, pesquisadora, escritora, assumindo que pode ser literário, sim, que não há essa... É transdisciplinar, sem essas divisões, o que é ciência, o que é arte, o que é literatura. E aí a gente começou a desenvolver um conceito de escritas e pesquisas monstruosas. Monstruosas por quê? Porque elas afrontam os cânones,
né? Então, eu posso escrever, abrir um texto escrevendo numa forma de teatro, como eu fiz, né? O meu doutorado, eu escrevi uma peça de teatro, porque eu escrevia quando eu era jovem, mas quando eu entrei na graduação, eu parei. Naquela época, pelo menos na minha formação, ninguém juntava essas coisas, literatura, poesia, com escrita. Havia um abismo entre essas coisas. Por isso que eu falo, é um trabalho longo, né? Então, assim, nem todo mundo precisa já ter chegado nele. Por isso que eu queria provocar mais um pouco vocês, para vocês falarem, né, em que momento vocês se encontram, se isso é um bicho de 7 cabeças. A Clara super se identifica. Podem falar, gente, vamos bater bola. Pode falar, Elaine. Oi, Elaine. Oi, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, né? Estou vendo aqui tanta gente linda, querida, né? Prazer estar conhecendo a Érica, assim, já em alguns encontros, mas virtualmente, né, Érica? Já tinha ouvido muito falar de você. Eu acho que da outra atividade da jornada que eu participei, eu fiquei me lembrando muito do trabalho de uma professora, né, Lígia Oliveira Fernandes. Ela é professora da Educação Básica de Niterói, do município, fez o doutorado na UERJ e defendeu uma tese muito bonita, que aí eu acho que ela parte de Benjamin Sertor e da escrita das feministas negras. Ela, como uma mulher negra, uma professora, e que eu acho que tem tudo a ver, né? Cheguei depois, não vi a fala da Érica, mas vi aqui o depoimento da Francisca, e ela desenvolve um conceito muito bonito na tese de doutorado dela, que ela chama de gambiarra narrativa. E é muito interessante, né? Porque eu acho que é isso. As nossas trajetórias, a gente vai fazendo gambiarra, né? São os vários autores, os vários textos e a nossa história de vida, né? Ela trabalha muito com a escrevivência da Conceição Evaristo. Eu acho que é um pouco tudo isso, né? Para a gente falar também da gente, né? E eu acho que eu tenho discutido isso muito na disciplina de relações raciais. Eu acho que como a escrita das mulheres negras que trazem a sua história, a sua trajetória, por que não, né? Por que não a gente falar da gente? A gente conversa com os estudantes, em geral, né, o que se chama do objeto de estudo, ele é sempre escolhido nesse trabalho de conclusão a partir das suas experiências, das suas vivências, de uma trajetória pessoal, profissional, de interesses. Então, nós estamos na nossa escrita, né? E eu acho que é um pouco isso. Indicar aí, já dá a dica, também em setembro a Lígia vai estar com a gente, a UF tem um grande evento todo ano, né, que esse ano vai ser virtual, que é o Interculturalidades. Em setembro vai homenagear o Paulo Freire, e ela fez a tese dela a partir de um projeto, pesquisando um projeto que eu trabalho na UF, que se chama Encontro de Saberes, que traz os mestres das culturas tradicionais para trabalharem como professores na universidade, para darem aula. E a Lígia pesquisou o Encontro de Saberes. Então, ela vai estar com 2 mestras no Interculturalidades, na homenagem a Paulo Freire. Né? Acho que é isso. Mas essa ideia da gambiarra narrativa é muito interessante. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Depois, se você puder pôr aqui
a data, né? Fiquei super. Esses encontros de saberes eu acho incríveis, eu queria muito um dia acompanhar. Vai ser no dia 27 de setembro. Obrigada. A Ana Clara. Depois a UF vai divulgar bastante. Tá, muito bom. E depois, qualquer coisa, eu posso disponibilizar também a tese da Lígia, que eu acho que é um trabalho muito bonito. Ana Clara, você está com a mão Pode levantada. falar, Ana. Tá bom. Olá, boa noite. Eu Boa queria noite. ter chegado mais cedo, né? E também ter participado de outros eventos, mas não conseguia muita coisa, né, para dar conta. Mas, assim, eu super me identifiquei com o que a Erika falou sobre escrever quando era criança e chegar na faculdade, né, parar aquela escrita, né? Porque eu na adolescência, nos 16 anos, assim, eu gostava de escrever histórias, e eu tinha um jeito mais poético também, às vezes, de escrever alguma coisa, e eu conseguia meio que escrever aquilo que estava dentro de mim, e sem muito padrão, eu só escrevia. Aí, chegar na faculdade, eu fui para outra realidade, né? Tinha um padrão de escrita, e aí eu fui me adaptando, né? Eu estou no terceiro semestre ainda, né? Mas fui me adaptando a esse modelo e todas essas coisas. Aí, quando eu cheguei no estágio e eu tinha que fazer registros das aulas e refletir, né, ali com os encontros das crianças, e eu já estava na minha cabeça o padrão, né? Aí quando e as minhas orientadoras, elas não davam padrão de escrita, elas falavam, não é um padrão, você tem que, é o que tá dentro que te tocou, e o que me tocou, sabe? Você fica ali sem saber muito o que escrever, porque você tá acostumado, será que eu escrevo as aulas tudo em ordem? Como é que eu faço? Né? Essa coisa do registro, né? E aí, e aconteceu isso, de eu me deparar com a minha escrita, né? O que eu sou? Quem eu sou? Mas cadê a Ana Clara que antes escrevia e poetizava? Como é que eu levo isso para a academia? Como é que... Qual é exatamente a minha escrita? Eu estou seguindo o padrão? Meio que aquilo ali foi trazendo uma chuva de questões, né? Também com a minha escrita. E agora eu estou tentando... Aí eu tive aula de antropologia com a questão da escrevivência. E ela falou, né, sobre escrever, e aquilo foi trazendo de volta quem eu era, uma Ana Clara que escrevia na adolescência, né? E aí eu ainda estou nesse processo de me encontrar na escrita. Que legal, Ana, que bom o seu relato. Liliane. A Liliane. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu estive... Tá me ouvindo? Uhum. Eu estive no primeiro dia, assim, participei mais intensamente do primeiro dia. E aí comecei a ouvir essa conversa, né, de aproximar a nossa história, assim, como se fosse um passo de mágica, assim, ver um recorte exatamente do que eu escreveria, porque eu comecei a pensar no meu processo para ingresso na universidade, depois dos 40, né, pela primeira graduação, não é uma segunda nem terceira graduação, é a primeira. O que aconteceu na minha vida, na minha história, para que eu conseguisse chegar ali, né? E a partir desse momento, eu comecei a entender, falei, não, eu vou escrever sobre isso, mulheres que voltam à universidade depois dos 40, na meia idade, o que leva elas a querer fazer e o que isso impacta a família delas. Porque eu tenho 3 filhos adolescentes. Na realidade, eu pensei em estudar para o Enem, fazer o Enem no primeiro ano, para ver como é que era, para no ano seguinte eu estudar com a minha filha para a gente entrar junto na universidade. Esse era o plano, esse foi o plano original. Só que aí eu consegui uma nota que me possibilitou entrar. E aí eu acabei entrando um ano antes dela, mas como isso incentiva, aqui na minha casa, incentiva eles a estar na universidade também. E aí eu comecei, depois desse primeiro dia, e aí eu sonhei com o professor Sepúlveda na universidade, como se ele estivesse dentro de uma grande biblioteca,
eu cheguei a sonhar, né, com tudo que eu ouvi naquele primeiro dia. Eu dormi 2 da manhã pensando em tudo que eu ouvi durante aquele dia, depois sonhei, não consegui parar de universidade, que acho que eu penso que deveria ser. E aí eu comecei a pesquisar mulheres que entraram depois dos 40, e aí achei uma pesquisa exatamente assim, mulheres que entraram na pedagogia, por que escolheram a pedagogia, e foi muito assim o que eu queria fazer. E aí com um recorte diferenciado, porque das pesquisas que eu vi antes, porque eu queria estudar o impacto que isso traz para os filhos adolescentes, filhos dessas mães, que a maioria deles, só que eu tive que interromper esse sonho por conta dos afazeres de mãe, de cuidar e tal, e depois eles estavam maiores, aí eu resolvi voltar. Então, 12 relatos, basicamente, 12 relatos dessa pesquisa era basicamente isso. Só que o que me chama, o que eu quero pesquisar é o impacto que isso traz. Aí, dessa volta, e incentivam eles a querer também fazer. Então, esse foi exatamente o recorte que eu quero pesquisar, que eu consegui identificar. E eu fiquei muito feliz, porque isso foi logo no primeiro dia, eu estava muito na dúvida, e aí eu achei o caminho, e aproxima a minha história do que eu quero pesquisar. Então, eu agradeço muito a vocês por tudo. Bora, Shirley. Salve! Que bom encontrar grandes professores queridos aqui para aplacar um pouco essa saudade. Professora Eliane, Sepúlveda, uma honra. Érica, todos os amigos, companheiros aqui que estão participando dessa jornada. Eu venho acompanhando a jornada desde o princípio. Quantos temas interessantes, quanto é importante assistir colegas, né, defendendo seus trabalhos, suas escritas, suas falas. E esse tema que permeou praticamente toda a jornada nesse processo agora, que é esse retorno da escrita autoral, né, de você escrever em primeira pessoa. É muito gratificante escrever em primeira pessoa. Eu fiz meu trabalho todo de monografia baseado num projeto de experiência pessoal. Então, foi uma monografia escrita toda em primeira pessoa. E um trabalho todo autobiográfico, de memorial. Então, tem uma parte da monografia que fala assim, que eu gostaria de pedir permissão, um curtinho, só um trechinho, gostaria de ler para vocês, que fala assim: nesse estudo, sou pesquisadora e objeto de pesquisa, profundamente arraigada ao meu contexto familiar, lugar de transmissão de conhecimentos e de aprendizados constantes. Procuro trazer, de forma relacional, os vários eus e os vários outros, para entender como nasce o si mesmo, a unidade do que fui e sou, dentro de um movimento histórico, social, cultural, o olhar sensível para o campo pedagógico. Ambas, pesquisadora e pesquisa, se confundem por vezes através da autobiografia nas tessituras que compõem uma história de vida, envolvendo ancestralidades, descendentes diretos e indiretos, caminhos percorridos, interrogando os pontos de vistas, culturas e crenças, potencializando minha trajetória profissional. Trata-se de um texto, de certo modo, autoficcional, devido aos recortes que faz, as lembranças que valoriza ou esqueço, a poética emocionada dos acontecimentos, no esforço de narrar cronologicamente os fatos. Esse trechinho, ele resume um pouco a introdução desse trabalho que foi feito com muito carinho, que é um trabalho de narrativa de um histórico de vida
dentro da cultura popular brasileira. Uma história de uma companhia de teatro, a minha família, e como nós percorremos e percorremos até hoje, há 45 anos, esse Brasil profundo. E esse texto, essa monografia, tem sido muito cara para mim, pelo apoio da minha orientadora, que é Lígia, que com muito carinho ela endossou, né, esse trabalho, e eu consegui montar um trabalho, como a Érica acabou de falar, com muita poesia, com capas, com 89 fotografias. Então é uma monografia que tem uma pegada, digamos assim, de almanaque. Então eu fiz de uma forma assim muito poética. As aberturas foram feitas pelos meus filhos, as capas foram feitas por eles, e toda a forma que eu venho narrando toda a trajetória, o nascimento dos meus filhos, as relações com a cultura popular brasileira, vem falando assim, de uma forma poética. E eu trago, né, alguns autores que me foram muito, muito queridos dentro desse projeto, que, né, trago Paulo Freire, trago um pouco das literaturas de Lígia Bojunga, trago uns autores muito queridos da minha querida orientadora, da Lígia, trago Malinowski, trago a Faiga Ostrover, que também foi muito, muito importante conhecer essa autora, o Bachelard, e o Pollack, trago o Vygotsky, enfim, foi para mim uma experiência muito rica. Essa monografia eu ainda não coloquei à disposição para público, eu ainda não assinei aquele documentinho que lá pode ser lida por qualquer pessoa. Em breve eu gostaria de colocar, e eu venho, inclusive, dedicando, viu, Sepúlveda? Uma das dedicatórias é para você, tá? Dentro dessa monografia. E como tantas pessoas que passaram pela minha história de vida dentro da UF, meu eterno agradecimento, assim, por esses percursos, né, que nós trilhamos juntos. E você também, professora Eliana Monteiro, você também são os meus professores inesquecíveis. Então, foi uma honra fazer parte disso com vocês. E a minha monografia chama-se, nós conseguimos dar um título, ela chama-se Uma Flor no Mundo, Experiências Educativas de uma Brincante na Carroça de Mamulengos. Carroça de Mamulengos é a minha companhia de teatro, a minha família e minha trupe artística de vida. É isso. Muito agradecida por esse breve momento. Estou com vocês aqui, passo a palavra. Só o título já é pura poesia, né? Que honra, Shirley. Obrigado, viu? Rafael. Pô, muito legal. Tem vários rostos conhecidos aqui, professores, Sepúlveda, Érica, Elaine, a Márcia, Maria, alguns colegas também, bastante colegas conhecidos. E, pô, muito, muito bacana esse encontro aí, muito legal o seu relato, Shirley. Pô, bem, bem legal. Ver a sua experiência com o seu processo de monografia também, porque eu não estou escrevendo ainda, mas eu estou montando o pré-projeto junto com a Érica, né? E, bom, só esse processo já é uma coisa assim que causa muita insegurança, medo, em várias coisas assim, né? Tipo, tanto em relação ao que eu vou escrever, quanto o que eu vou pesquisar também, né? São muitas possibilidades aí, decisões a serem tomadas. Muita gente que faz o pré-projeto não segue com o projeto também, né? Então, sei lá, tem muitas questões. E, bom, tipo, quanto a essa coisa da escrita autoral, eu acho muito bacana, assim, tipo, eu me identifiquei muito com o que o Sepúlveda estava falando no início, de que quando ele escrevia, ele fazia sempre um processo mais descritivo e nunca, sei lá, né, tipo, dele dando a própria opinião ali, quando ele ia escrever, tipo, eu me identifico bastante com isso também, tipo, e em alguns momentos na faculdade eu fui criando mais autoria, assim, para, tipo,
para conseguir expor algumas coisas, porque às vezes você fica muito tipo, eu preciso, não tem como saber, não preciso de uma fonte para dizer isso aqui, preciso de uma fonte, não sei o quê, tipo, e muito, por exemplo, em relação a alguns trabalhos que eu consegui escrever para mim, foi muito legal eu poder, tipo, fazer esse contato mesmo com a minha experiência, tipo, porque a gente nem sempre pesquisa o ambiente de educação formal, né? Tipo, mas em relação a esse ambiente, todo mundo aqui passou, tipo, a maior parte da vida, né, nesse ambiente. Então, tipo, todo mundo aqui é escolarizado, passou pelo processo de educação, então, tipo, na pedagogia principalmente, parece que, tipo, muita coisa de que a gente pode falar, afirmar sobre a educação é, tipo, pô, a gente tem uma certa uma bagagem mesmo para tipo para poder fazer afirmações sobre esse espaço, né? Tipo, não precisa estar sempre tipo buscando um artigo, alguém que falou alguma coisa e qualquer coisa assim. Mas ainda assim, tipo, enfim, muitas questões aí. Só queria falar um pouquinho mais. Valeu, pessoal. Isso aí. Obrigada, Rafael. Eu não sei, assim, aqui eu vejo que é a Shirley. Agora... não é, cara. Eric. Olá, pessoal. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar com vocês, né, nessa noite de muitas trocas de saberes, de experiências, de vivências. Acompanho, né, essa semana de monografia, né, desde o seu início, que foi ano passado. Acho que a iniciativa foi muito importante, sobretudo para aqueles que estão iniciando esse processo de escrita monográfica, né? É uma motivação, uma inspiração e também uma superação desses medos, né, incertezas que temos antes de escrever a monografia. Acho que o contato com aquele, né, que já escreveu e com aquele que ainda escreverá é super importante. E, assim, eu estava ouvindo a fala de vocês desde o início do encontro e já querendo falar, assim, querendo unir a minha voz à de vocês, mas um pouco difícil porque eu estava no ônibus e cheguei, já sentei aqui para poder falar. E tem muito disso, né, essa questão de escrever em primeira pessoa. Eu lembro que assim que eu cheguei na faculdade, esse escrever em primeira pessoa estava muito distante, né, dessa escrita que é considerada acadêmica, que é considerada formal. E, ao mesmo tempo, eu me deparei com alguns, né, tive a oportunidade de me deparar com alguns textos que foram escritos, né, mestrado, doutorado em primeira pessoa. E eu acho que tem muito de uma questão, né, que eu gosto de trazer, que é até uma cosmovisão africana, né, e filosófica, de como a gente estar no mundo, né, do eu sou porque nós somos. Quando eu escrevo, embora escrevendo em primeira pessoa, né, como eu prefiro, eu trago também toda uma referência, toda uma ancestralidade. E eu acho que essa escrita em primeira pessoa diz muito sobre isso, né? Sobre quem nós somos nesse mundo a partir de uma coletividade. Isso é muito importante, né? Há um filósofo que eu gosto bastante, que é o Renato Nogueira, ele vai dizer sobre isso, sobre a necessidade da gente pluriversalizar as abordagens pedagógicas, né? Para romper com esse perigo de uma história única. E uma das coisas que eu reflito também nesse eu, né, em primeira pessoa, na escrita monográfica, e abrangendo para a escrita acadêmica, é também de que forma a gente vai poder colocar as nossas referências, né? Essas referências outras. Sair um pouco dos clássicos que são tidos, né, estão emoldurados na educação, na pedagogia, e partir para outros clássicos, né, para a gente pensar a educação. Elaine falou aí sobre as feministas negras, né, de que forma elas podem colaborar para uma pesquisa dentro de um viés educacional, dentro desse campo educacional, né, e tantas outras abordagens que a gente pode utilizar, saindo um pouco desses clássicos, né, que a pedagogia tem. Então, acho que esse eu, essa possibilidade de trazer o eu para a escrita acadêmica é também possibilitar que outras vivências sejam escritas, verbalizadas, né? Escrevivência, como propõe Conceição Evaristo, para também superar o conceito de epistemicídio, né? A gente tem essa morte do conhecimento tão latente na nossa sociedade de forma histórica e também de forma prática, né? Na atitude
de alguns colegas, né, formativas. E romper com isso é super importante. Acho que adentrar esse debate é uma das contribuições que a gente pode fazer através, lógico, de diálogos como esse. Eu, Eric, tenho uma postura política, né? Tô falando por mim, assim, que é do enegrecimento das epistemes, né? E aí, assim, tem um conceito da Glória Anzaldúa, que é o de auto-história, que não é tão diferente do conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, que ela diz assim, ela está falando em primeira pessoa, mas ela está falando de uma coletividade, e ao fazer isso, ela está produzindo rupturas e furos nas histórias oficiais, como você falou, né, da Chimamanda, né, nas histórias únicas, né, então, assim, teve um dos encontros que eu perguntei, né, quando a gente tem um referencial teórico epistêmico como esses, né, que não são eurocêntricos, e aí, assim, eu estou falando de novo de mim, tá? Não estou falando por outros, né, pelos colegas e tal. Quando a gente tem esse referencial e quando a gente nos traz dentro das nossas pesquisas, quais são existirão mudanças nas perguntas que a gente faz, porque a gente está fazendo furos, né? Furos, rupturas com o hegemônico. Então, essa foi uma pergunta que eu lancei, mas eu também fui muito rápida, né? Não falei muito, porque fatalmente a gente muda as perguntas e as nossas trajetórias, os nossos itinerários metodológicos, porque eles já não podem ficar dentro das caixas coloniais da tradição. Não tem como, tem que haver uma coerência, né? Mas aí, assim, então isso que você me falou me lembrou. Aí eu fico me perguntando, assim, para todo mundo que está aqui, eu gosto sempre de pensar em quem está quietinho, né? Se isso faz sentido, né? Porque para algumas pessoas isso pode estar muito distante, né? Algumas pessoas podem pensar assim, essa coisa de autoria, mas o que eu poderia contar, né? Será que isso é possível? Às vezes pode até ficar mais complicado na cabeça de algumas pessoas do que a gente imagina, né? Então, acho que seria legal que se as pessoas quietinhas também pudessem, mesmo que seja para dizer, eu não estou entendendo isso, ou isso para mim parece muito distante, parece impossível. Eu não sei, né? Quando eu tinha a idade de vocês e alguém falasse sobre isso, o que eu ia achar, né? Então, lançando de novo a pergunta para vocês, que não falaram ainda. Renato. Então, pessoal, boa noite aí. Já que a professora Érica provocou essa parte aí de quem está mais quietinho, eu sou um cara mais quietinho, né? Eu olhando hoje a professora Elaine, eu lembro do dia da apresentação de trabalho, lembra, professora, que eu travei na apresentação do trabalho, e acho que tudo se encaixa aqui no diálogo que ela falou para mim, Renato, fala logo, Renato, vai que você consegue, mesmo que você não saiba, fala o que você sabe do mínimo, assim, né, do que a gente estudou no trabalho, né? Foi logo no começo da faculdade. E que bom que era presencial, né, Renato? Que a gente que saudade, professora. Dar um abraço, um empurrãozinho. Sim, que saudade desse bate-papo, assim, várias pessoas falaram isso, né, olhando o olho no olho, que eu acho que é o mais frutífero. O diálogo é quando a gente está em roda mesmo, né, a roda de conversa, todo mundo olho no olho, né. Tá aqui a Márcia, não sei se está aqui ainda, que é minha orientadora, ela sabe que eu tenho uma dificuldade enorme, assim, às vezes, para me expressar, né? E isso também contribui muito para minha travada no processo de escrita, né? E juntando a isso, eu lembro de uma pergunta que o Cristiano fez logo no começo da semana, né, da jornada, e ele perguntou, acho que foi para algum aluno que fez a apresentação, no sentido de, tipo, o que o seu eu de hoje falaria para o seu eu do início da faculdade, né? E isso eu vim digerindo isso ao longo da semana e eu tipo assim, é um metapensamento meu, né? Eu fico pensando assim, hoje eu sou porque eu fiz o que eu fiz
no início da faculdade. Então, seria meio difícil eu conseguir expressar para o meu eu de antes, porque né, tem todo um processo que você atravessa durante a faculdade, né, sendo pessoal, sendo profissionalmente, junto com os professores e demais, né, que te transformam, né, e te trazem hoje até onde você está, independente do ponto onde você esteja. Mas, assim, aí eu refaço essa proposição que o Cristiano fez, no sentido de enaltecer até a própria jornada, né? Que eu acho que se essa jornada eu tivesse tido contato com ela, se ela já existisse, no início do meu processo de graduação, né? Eu já estou no penúltimo período, no período que vem eu me formo, vai ficar só faltando a monografia, né? Eu acho que eu teria uma proposta de escrita totalmente diferente, porque são tantos posicionamentos, né, que eu vi dos dias que eu participei, eu não consegui participar de todos, tantos posicionamentos que eu me vi, um pedacinho que seja dentro da fala de cada um, né, seja professor fazendo a sua explanação, seja alunos que já se formaram apresentando os seus trabalhos, e rola meio que um pensamento comum, né, nesse sentido da gente ter essas dificuldades da escrita, da própria escrita em primeira pessoa, né, porque você vem muito achando assim, quando eu entrei na faculdade, eu pensava assim, cara, eu não tenho base nenhuma de escrita, porque eu venho de uma escola que eu fiz o meu ensino médio na escola técnica. Então eu não via essa parte assim, sociologia, filosofia, eu vim encontrar esse tipo de pensamento de escrita dentro da academia, dentro da UF. Então, tipo assim, foi um processo de crescimento dentro da própria UF, eu não tinha essa base. E hoje eu acho que eu estou um pouco melhor do que eu estava no início da universidade. Então, é mais assim para enaltecer mesmo a proposta da jornada, que eu até comentei com a Márcia e com mais alguém, acho que eu falei com o Sepúlveda também, que eu acho que é meio que divisor de águas para a própria UF, no sentido de pensar na monografia como um processo de escrita onde a gente não tem que carregar um peso, né? Teve uma aluna que falou agora no começo também, em relação a como se fosse um diário de bordo, acho que foi a Rafaela, né? Um diário de bordo, um diário acadêmico. Eu acho que se eu tivesse tido esse exercício no início da universidade, isso me facilitaria muito, porque tem tanta coisa que passou por mim e hoje palavras o vento leva, né? A gente acaba esquecendo. Eu tento resgatar muita coisa que eu passei nas matérias pelas quais eu cumpri, né? Para tentar colocar um pouco da minha experiência dentro da monografia, né? Do meu processo de escrita. Do processo de escrita em si. Eu acho que não é nem só a monografia, não. Eu acho que dentro do processo de escrita de nós, como futuros pedagogos e professores, pesquisadores, né? Como o Sepúlveda mesmo disse ainda há pouco, ele adaptou uma maneira política dele de falar na própria escrita dele. Então, acho que cada um vai saber se colocar, né, dentro da sua própria escrita pessoal, né? Criando a sua importância dentro de uma política, ou seja, dentro de uma universidade, ou dentro de uma instituição. Acho que é isso que eu queria falar. Tá bom, galera? Rafaela. O Renato estava falando, né, da experiência dele. Aí ele falou sobre essa pergunta que o Cris fez, né, quando ele fez a apresentação. E aí pode até ter assim, uma coisa muito engraçada, mas quando o Cris fez a pergunta, eu fiquei, gente, eu não vou responder porque eu ainda estou no início. Mas eu anotei a pergunta, né? E aí eu fiquei pensando depois em quem eu quero ser quando eu estiver no final da faculdade. Né? Eu adaptei um pouco, né? Mas eu acho que é sobre a gente pensar nisso também, né? Pensar em quem a gente é agora, em quem a gente
vai ser futuramente, e eu acho que ter esse momento faz, assim, é um processo de construção, né, porque como muitas pessoas disseram, vocês, principalmente quem está aqui na jornada, quem está apresentando, está se formando, não tiveram, talvez não tiveram esse momento para poder conversar, para poder tirar dúvidas, para poder exprimir, né, as dificuldades que estão sentindo. Então, eu acho que é um momento assim muito recompensador e de construção para quem está falando, para quem está ouvindo, e nessa troca mesmo que a gente vai se construindo, né, e vai aprimorando as nossas visões, as nossas concepções, e guardando essas questões mesmo nos nossos corações, né? Na memória, que depois a memória a gente esquece, mas é no coração mesmo. Posso falar uma coisinha, Érica? Que, assim, ouvindo vocês, acho que algumas coisas que a Ana, acho que a Ana Clara também tinha falado aqui, eu acho que, assim, a escola e a academia, às vezes, também fazem isso com a gente, né? Acho que a Ana falou que ela agora estava se reencontrando com a escrita, porque, e o Eric traz a questão do epistemicídio, né? De como, às vezes, a gente parece que nesse processo também da academia, é como se a gente se perdesse da gente, né? Eu estava lembrando um pouco, assim, da trajetória pessoal também. Eu acho que foi na relação com a escrita como estudante do ensino fundamental que eu fiz a minha trajetória pela escola, né? Essa coisa que muitas vezes a escola, eu acho que ela é vista de diferentes formas também para diferentes classes sociais, né? A escola, para mim, foi um caminho. E o quanto isso foi bacana na universidade, o meu mestrado foi lindo, né? Assim, eu gostei, sabe, quando você faz um trabalho bonito, que tem a sua trajetória, que tem emoção, que tem o diálogo com os autores, que você preenche lá os requisitos acadêmicos, mas de uma forma muito mais bonita, muito mais leve. E, por exemplo, nesse sentido, a experiência do doutorado foi horrível, né? Foi uma experiência que me emudeceu. E eu retomo essa relação com a academia, com o estudo, com a escrita, enquanto professora da universidade, formadora, na relação com os estudantes. E vejo que hoje também eu sou uma outra professora, e que eu mudei muito, e aí quem estudou comigo sabe, eu acho que tem um marco, assim, que vem mudando com o tempo, que foi 2012, as cotas, a entrada de estudantes negros na universidade. A universidade que eu trabalho hoje é outra, é completamente diferente da universidade em que eu estudei. Mas acho que todos nós, né, docentes, temos um desafio também de como é que a gente faz essa universidade. Quantas vezes eu fui questionada, professora, cadê os autores negros da sua bibliografia? Cadê as mulheres da sua bibliografia? E eu tive que buscar, que procurar, né? E aí essa escrita autoral, as histórias. Agora, acho que falar disso também é falar, por exemplo, de política de permanência. Estamos aqui nesse horário, né? Quem estudou comigo também sabe, eu adoro trabalhar à noite com as licenciaturas noturnas. Mas como é que é essa trajetória de vida com os estudantes trabalhadores? Como é que são, que formas são essas de
são essas de estudo, de escrita. Eu acho que a gente precisa, né, dos estudantes com a gente e de fazer esse debate também com os docentes, né? Como é que a gente pode ter essas políticas de permanência e, de repente, com determinadas práticas que muitas vezes violentam os estudantes. Então, eu acho que a gente precisa falar muito francamente disso, e a gente só está no início de construir esses caminhos. Acho que a gente tem que construir caminhos aí de leitura, de escrita, de estudo, que, né, que não sejam, como foi dito tantas vezes aqui nos outros dias, tão pesados, tão duros, tão sofridos e tão sozinhos. Né? Eu acho que é isso. Desculpa se eu falei demais aí. Vou dar uma palavrinha bem rápida, não vou me alongar. Sepúlveda, você falou do Thompson, eu também fui longe aqui, obviamente vou citar um nome que tem relação direta, me lembrou muito Benjamin, que a gente tem que escrever a história a contrapelo, né? Então, claro, Benjamin falava da história normalmente escrita pela voz, e segundo a lógica dos vencedores, ele nos chamava a escrever segundo a ótica dos vencidos. Mas eu acho que, de algum modo, a gente pode se apropriar disso para ressignificar isso de acordo com essas novas demandas que a Elaine perfeitamente colocou, que estão presentes hoje na universidade, não dá para calar, né? Então, essa abertura epistemológica força a gente até reler esses clássicos, como Benjamin, tentando dar novos sentidos ao que, naquele contexto muito preciso, ele tinha dito. E, Érica, também fiquei pensando aqui, acho que foi você, mas também tiveram alunos que comentaram isso, quando a gente escreve em primeira pessoa, também tem coletividade atravessando essa pessoa. E, olha, eu vou dizer para você uma coisa que isso me levou também longe, mesmo quando se escreve tentando traçar impessoalidade, se quando escreve em primeira pessoa tem coletividade, quando a gente tenta escrever de maneira impessoal, tem experiência, tem carne, tem sangue, tem suor também atravessando ali, né? Então, muitas das vezes eu sinto que também essa suposta impessoalidade na escrita, e em parênteses aqui, acho que ela é válida em determinadas situações, em determinados campos, em determinadas áreas, fecha parênteses. Mas eu acho que mesmo quando a gente busca escrever com essa suposta impessoalidade, a gente é atravessado também por essa experiência. Exemplo rápido. Kant, quando busca traçar as condições de possibilidade para conhecimentos universais, né, fazendo uma crítica radical do conhecimento, ele continua reproduzindo lógicas racistas, lógicas de como se pensava o africano daquele contexto histórico. E aí o Nietzsche faz essa crítica ao Kant, dizendo que o Kant botou tudo, né? Ele colocou em questão todas as supostas premissas e pressupostos do conhecimento, menos a lógica e a moral prussiana dali do final do século XVIII. Então, eu acho que é um pouco essa coisa de que mesmo quando a gente tenta buscar essa impessoalidade, a gente vai ser atravessado pela história de vida pessoal e pela história coletiva que não é separada da história individual. Então, acho que tem muito espaço para isso, sim, né, na escrita monográfica, e para a multiplicidade de formas que dá para fazer isso, né? Tem um texto muito bonito da Patrícia Hill Collins, que ela vai falar sobre acho que todo mundo estava pensando, né? Das comunidades interpretativas, né? E quem tem o direito de dizer a verdade, dessa verdade circular, e ela está falando ali da realidade das mulheres negras, né? Ela está falando os homens, quem tem direito são os homens brancos, né? De fazer essa verdade dita científica circular. Então, porque tem uma palavra, né, que a gente usa sempre, que é um palavrão, que é essa coisa da epistemologia, né? Às vezes demora, muita gente, assim, demorou para entender essa palavra, né? Mas as mulheres negras me ensinaram, né? Grada Quilomba, Patrícia Hill Collins, e eu sempre falo para os alunos e para as alunas, é uma palavra estranha, mas na verdade tem a ver
com produção de conhecimento e com quem pode dizer isso é conhecimento, isso é magia, isso é folclore, por aí vai. Então, as mulheres negras, elas são ótimas nessa definição do que é epistemologia. Porque, assim, essa é uma palavra necessária, estou falando dela porque não para falar uma palavra difícil, porque quando a gente está falando de escrita, nós estamos falando de epistemologia, né? Isso eu sempre falo para as estudantes, né? A gente tem que saber o que significa, porque essa dita imparcialidade, esse ponto de vista de lugar nenhum, que se pretende universal, ele, como diz os autores da decolonialidade, né? Ele é provinciano, ele é de um lugar, ele tem o conhecimento tem uma geopolítica, né? E só que o dito universal se pretende, por ser universal, neutro, é igual a branquitude, né? Ser branco é não ter que pensar sobre isso, né? Tem uma frase. Então, assim, e aí quando a gente está pensando e nomeando essas coisas, tem que vir essa palavra epistemologia, produção de conhecimento, para a gente pensar, né, que nós escrevemos a partir de locais bem localizados, por mais que a gente negue e queira dizer, não, eu não estou me posicionando politicamente, né? Então, todo mundo que estiver escrevendo uma monografia, lembra disso, né? Lembre disso quando estiver fazendo, né? Porque é desse lugar que todo mundo está falando, embora algumas pessoas não tenham essa clareza, entre aspas, né? A gente tem que usar outras palavras melhores para clareza, né? Essas palavras racistas também, né? Tem uma galerinha caladinha aí, né, Érica? E hoje eu estou gostando, porque teve gente que ousou falar aqui que eu não tinha falado ainda. Umas pessoas conhecidas aqui, desde um tempão, que eu estou doida para ouvir como é que está, em que momento que estão. Gente que eu encontrei lá em Introdução à Vida Acadêmica, que agora já estão aqui. Tem em Relações Raciais, tem uma turminha aqui boa. Camila. Boa noite a todos. Oi, Camila. Hoje a Camila teve aula comigo. Camila, e sou de Letras, e eu curso a matéria de Psicologia da Educação com a professora Érica. E está sendo uma experiência muito legal e nova também para mim, porque nesse momento da pandemia eu tenho tido um pouco de bloqueio, né, na escrita. Eu até comento muito isso com meus amigos de letras, que é como se a gente lesse um texto e depois a gente tem que reler várias vezes para conseguir, né, fazer um trabalho. Então, meu desenvolvimento está sendo um pouco lento. Antes era um pouco mais rápido. Eu achava que era só comigo, né, mas com esse diálogo com meus outros amigos, eu vi que está acontecendo com todo mundo, né? E até eu vejo muitos professores falando sobre isso, né? Que até para eles está sendo difícil, né? A escrita. E com a matéria da professora Érica tem sido muito legal, porque eu tenho desenvolvido muito isso, porque ela traz também textos e ela traz também filmes para a gente dialogar com os textos. Então, está sendo também uma experiência muito nova, também muito rica, porque tendo muito conhecimento, né, de autores que eu não conhecia, de filmes também. Então, está sendo um momento único, assim, na graduação para mim. Principalmente que eu já estou quase no final, então eu tenho visto que minha escrita tem melhorado, mas, assim, agora na pandemia eu acho que eu tenho relaxado um pouco. Mas eu acho também pela situação, né, que está acontecendo, e com a perda, né, que a gente tem de conhecidos, de familiares, então fica tudo muito difícil. Mas eu achei muito legal tudo que vocês estão falando e muito rico também. Acho que para mim, para todo mundo que está participando. E essa questão também da escrita em primeira pessoa ainda eu tenho muita dificuldade para escrever, tanto que eu tenho parado assim um pouco de escrever como eu escrevia antes, né? E agora eu retomei, porque
porque até uma colega minha, que ela é de exatas, ela falou para mim, Camila, por que você não escreve um diário contando seu dia a dia, como você escrevia antes? Aí eu falei, nossa, boa ideia. Acho que eu vou fazer isso para tentar renovar, né, a escrita. E é bom, assim, que eu compartilho, gosto de compartilhar, às vezes, algo que eu escrevo com outras pessoas, então é muito bom isso para mim. Eu releio e mostrar para outras pessoas. E é isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Camila. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né, não sei o que vocês pensam disso, eu acho também, assim, que a gente está falando na escrita em primeira pessoa, né, a Glória Zaldúa, eu sempre vou citar a Glória Zaldúa, gente, porque essa mulher é muito boa, e só agora ela está sendo traduzida no Brasil, depois de 30 e poucos anos, então é uma geopolítica da tradução também bem complicada, né, mas, assim, a Glória Zaldúa fala de poder esculpir o próprio rosto na escrita, né? Ela fala que a escrita serve para ordenar o mundo, colocar uma alça no mundo. Ela fala assim: eu posso sofrer se eu escrevo, porque quando eu escrevo com as vísceras, mas eu também sofro se eu não escrevo. Então é como se não houvesse muito jeito. Ela tem que escrever. Mas agora eu fiquei pensando numa coisa ou outra para dar uma provocadinha, né? Porque assim, também não é um imperativo que todo mundo tenha que escrever em primeira pessoa. Tem que fazer sentido, né? Não, eu acho que não vai sair todo mundo daqui achando que escrever em primeira pessoa é a coisa mais visceral e importante, né? Acho bom também ter essa provocação, né? Para nós, para muitas de nós faz sentido, mas para algumas pessoas pode ser que seja falso, e aí não dá, né? Não rola. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso também, né? Porque senão vira mais uma onda do que uma necessidade. E a Glória Zaldúa e essas escritoras vão falar o tempo todo como é importante que essa escrita seja uma... Ela fala assim, é como se eu tivesse um espinho no meu dedo. Escrever é isso. E o alívio de tirar. Então, veja, quando ela narra, eu estou falando dela, mas as outras também falam, é um movimento vital, né? Porque ela escreve para que as pessoas não apaguem as coisas que ela diz. Então, é toda uma escrita, como diz o Sepúlveda, política, né? Como todos vocês estão falando, mas tem que fazer sentido. Senão não é necessário também. É o sentido que a gente está encontrando, né? Isso é importante de ressaltar. Rafaela. Eu só ia confirmar a sugestão que a amiga da Camila deu. Realmente escrever um diário é muito bom. Eu acho que facilita muito e te aproxima também da sua escrita, né? Do seu mais singelo projeto de escrita. E eu também tenho um livro que é assim, o nome dele é Uma Pergunta por Dia. Então, todo dia você tem que responder a uma pergunta, e aí você tem que contextualizar aquela pergunta, né, com o seu dia a dia. Então, também é uma boa estratégia de escrita, porque tem dias que eu sento para escrever e eu acho que eu realmente sinto, como a autora da Érica falou, como se eu tivesse um espinho, e aí você tira o espinho quando você senta para escrever. E a escrita, ela tem essa função, né, de eternizar tudo o que a gente coloca ali. Então, é um processo, assim, tanto de construção como de memória também, né? Guardar esses projetos escritos, eu acho que é muito legal também, que a gente sempre pode voltar e nos reencontrarmos, né, com nós mesmos. É bem legal. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Contar alguma experiência?
Até a experiência da vertigem, né? Do tipo, tô mais perdido que cego em tiroteio. Isso também é importante. Aquelas que começam a chamar as pessoas pelo nome. Fica bem, Sepúlveda, você ficou firme e forte. Obrigada. Tá, a Beatriz vai escrever aqui, então. Eu não sei se a Rafaela escreveu agora, eu tenho uma dúvida. Foi 9h36, então foi agora, né? Foi, então podem... Foi, mas pode ler a colocação da Beatriz, depois eu tiro a minha dúvida. Beatriz ainda não escreveu. Se você quiser tirar, ela provavelmente está escrevendo. Eu tenho... Acho que eu tenho um certo... É um medo, né? Uma dúvida de... o que fazer quando uma pessoa tem um bloqueio de escrita? E ela não consegue escrever, assim... de jeito nenhum, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram, se já passaram por isso. Acho que sim. Mas como enfrentar, sabe, esse período sem se desesperar tanto? Acho que é uma pergunta bem boa, né? Porque eu suponho que muita gente passe por isso, viu, Rafaela? A Márcia pôs a mão, eu acho que ela tem a resposta, Márcia. Oi, gente, boa noite. Adorando ouvir vocês demais, assim. E adorei essa pergunta de Rafaela, né? Eu diria que não há quem não viva momentos como este que você acabou de relatar. No mais absoluto trancamento da palavra escrita, né? Da condição de palavra escrita. E eu, por experiência, né, por ter vivido também essa impossibilidade momentânea e por saber que todos nós vivemos, eu fazendo autoobservação e também muita observação dos alunos que trazem a mesma queixa, eu percebo que tem vários aspectos, né, que eu vou tentar relacionar aqui e vocês me digam se faz ou não sentido para vocês, né, o que eu vou indicar. Primeiro, segundo ou terceiro, não é uma questão de ordem, né? Mas eu percebo uma falta de credibilidade em si mesmo, e isso faz com que você, sem investir e teimar sobre a possibilidade de escrita, você já desiste. Que tem relação direta com a autoestima. Um outro aspecto é que talvez vocês e nós tenhamos sido poucas vezes levados a se lançar na autoria, se lançar na escrita de algo que só você decidiu escrever. Porque, provavelmente, nós e vocês fomos todos levados a repetir as palavras autorizadas, e normalmente as nossas não são autorizadas. As nossas, eu quero dizer, nossas de estudantes, né? Então, eu preciso responder o certo, eu preciso escrever o certo, e o certo não é exatamente aquilo que eu reflito em diálogo com os autores. Então, esse é um outro aspecto, né? E tem também uma questão, talvez técnica, de ordem técnica, não sei, que é o fato de insistir, mas insistir depois de um banho no mar, insistir depois de um chope, insistir depois, não agora. Levanta, sai da cadeira, vai para um banho, vai para um Netflix, vai para um cinema, vai beijar na boca.
Faz outras coisas, entendeu? Deixa descansar o teu texto ali sobre a mesa. Deixa você descansar do texto. Depois volta. E vai criando os próprios caminhos, entendeu? Para você não sufocar na obrigação de fazer alguma coisa que naquele momento não é possível. Se dê tempo ao tempo. É o que eu diria para o momento, né? Não é bem assim que acontece com vocês? Acontece assim comigo. Ana Clara. Desculpa, a Beatriz escreveu, e tem muito a ver com o que a Márcia falou. Ela escreveu: estou passando agora por esse momento de início de escrita e por muito me sinto perdida. E como já falaram aqui também, sem essa confiança de ser boa o suficiente para escrever um texto acadêmico. Então, nesse desafio a cada dia, aprendo um pouco mais em parceria com a minha professora orientadora. O processo de montar o tema e começar a escrita, ainda estou bem perdida, mas tentando começar. Sabendo, né, que está tentando, que vai acontecer, né? Tendo essa paciência, né? Que é isso que a Márcia falou, né? Uma paciência e um prazer também, né? Entrar no sofrimento. Ana Clara. Eu me identifico muito também com o que a Márcia falou agora, né? Sobre escrever o que é certo. Porque, nossa, acho que um mês atrás eu tava com esse problema. Porque eu queria escrever alguma coisa, mas eu ficava com tanto medo de escrever aquilo que é errado ou ter uma ideia errada que eu não conseguia escrever. Eu ficava imaginando, nossa, aí meu professor vai ler isso. Ou, no caso, eu gosto de mandar, às vezes, texto para periódico e coisa assim, e eu fico, será que isso que é o certo? Será que isso que é a ideia? Porque tem muitas ideias, muitos autores, e eu também já escrevi coisas que depois eu mesmo me refutei, né? Eu falei, nossa, não é, mas porque a gente vai criando conhecimento, vai tendo novos conhecimentos, e eu fui percebendo que realmente não é assim, mas acho que esse medo de escrever o que é errado e não me fez, tipo, não querer escrever, me fez me sentir mal toda vez que eu sentava para escrever, e isso criou um bloqueio, assim, em relação à escrita. E aí eu fui tentando ter mais... E essa questão da autoria que me ajudou, entendeu? Primeiro eu pensei, nossa, eu não vou pensar nesses autores, não vou pensar em nada, vou deixar o que eu acho. Aí eu fui escrevendo, assim, o meu jeito, meus pensamentos, algo mais simples, tipo, para mim mesmo, sabe? Para eu mesma, né? E isso foi me ajudando a eu me entender, sabe? Pode ir? Agradeço a Márcia, né, pelas dicas, por ter respondido a minha pergunta. Eu já tinha visto outros autores, né, que eu acompanho, falando sobre esse bloqueio criativo, né, que eu imagino que faça parte do processo também, né, e você falou a expressão deixar descansar, né, essa é a expressão que a minha mãe utiliza quando ela está fazendo bolo. Tem que deixar a massa descansar um pouquinho. E aí eu parei para pensar que parei para pensar a escrita como um processo de fazer um bolo, né? Você tem ali as etapas, você tem ali os materiais, e aí você precisa ir seguindo, né? Mas assim, um passo de cada vez, né? Você não dá para pegar tudo, juntar tudo e achar que vai sair um bolo. Então, acho que é isso mesmo, né? Tem horas que você precisa deixar a massa descansar, horas que você vai demorar um pouquinho mais para fazer o recheio, tem vezes que talvez não saia tão bom, mas aí você vai melhorando, né? Então, acho que é isso mesmo, né? E a escrita é esse processo de construção, né? Eu espero que a minha escrita não seja como os meus bolos, porque isso é um desastre. Mas é muito bom parar para pensar nesse processo mesmo. Acho que é menos desesperador.
Eu sempre gosto de indicar para as pessoas as banquinhas da Débora Diniz. Ela é uma antropóloga, né, que está agora fora do país, mas assim, ela faz as banquinhas, não sei se vocês conhecem, no Instagram, e respondendo muitas questões. Eu até passei para o pessoal da monografia, que eu dei a disciplina esse semestre. Ela é muito acessível e eu acho que às vezes ela responde perguntas, a pessoa está ali meio desesperada, perguntas básicas da vida acadêmica. Eu sempre indico as banquinhas da Débora Diniz para quem precisar, tiver ali no sufoco. Eu acho que ela ajuda bem a gente, né? E os estudantes também. Alguém mais gostaria de fazer mais alguma colocação nesses nossos últimos minutos? No nosso penúltimo encontro, né? Acho que vou fazer uma colocação aqui. Essa questão de ser autor, né? Se você escrever seu próprio texto, pensar a partir de um destino, de um ponto, pensar por si próprio e procurar referências, isso é um problema que vem desde a educação básica, porque quando a gente vem da escola regular, ensino fundamental, isso é roubado da gente. A gente não é convidado a pensar e refletir sobre aquelas práticas, a produzir textos, coisas assim. A gente só é convidado a reproduzir tudo aquilo que o professor quer receber. Então, na hora de escrever monografia, você não pensa em você, o que você quer colocar naquela monografia. Você está pensando no que o outro vai receber, como o outro vai analisar aquilo. É muita questão crítica. É isso. Tchau, Elaine, prazer. Que eu acho que julgarem, que aí às vezes são Posso falar questões rapidinho, econômicas que estão Pode. sabe? Quando Tem alguém falando que eu não sei. Quem está falando? Desculpa, gente, eu não estou enxergando. Só um momento. É um problema, porque tem duas pessoas no mesmo escritório participando de dois eventos diferentes e o pessoal de lá está reclamando de mim e vocês estão reclamando dela. Um segundo, deixa eu terminar. Tá bom. Pode, se alguém quiser falar, pode falar. Alguém quer falar enquanto a gente espera? Pô, o negócio do Cosmo que ele tava falando, que realmente na escola, assim, tipo, a única oportunidade que eu tive com escrita foi no ensino médio e foi, tipo, fazendo redação pro Enem. Então, tipo, a cada semana a gente tem um tema diferente para fazer uma redação, mas é sempre um negócio muito, pô, obedece os critériozinhos aqui e não sei o quê, e escreve aí. Tipo, era uma escrita muito maçante, assim, tipo, a cada semana você escrevia sobre um tema. Eu não fazia, não fiz um monte de redação, deixei de fazer, mas é muito chato, né? Esse tipo de contato, assim, com a escrita, tipo, é muito, muito massificante. Eu também tive experiência, né, em relação a isso com tudo, porque na escola realmente eu nunca tive esse contato, né, com a escrita autoral ou mesmo a escrita lá de uma resenha básica, porque na minha escola era uma escola pública, só que a escola a gente quase não tinha professor, sabe? E para fazer uma resenha também, eu acho que eu fiz uma, sabe, que a professora passou, mas é pouca coisa. E chegar na faculdade também, me deparar com um monte de escritas, eu tive que aprender também a desenvolver, porque escrever uma página para mim já era um sacrifício. Na escola, os trabalhos não era uma escrita. Eu estava até falando hoje com as meninas, não era uma pesquisa que a gente fazia, e aí, a partir dessas pesquisas, nós
escreveríamos, não. Não, pega, o professor passava um tema, a gente ia lá na internet, copiava e colava, e ele sabia disso, todo mundo sabia disso, e era assim que a gente foi ensinado a fazer. E na faculdade era completamente diferente, agora eu tenho que pesquisar. Aí eu falei hoje, nossa, agora eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler um monte de artigo. Eu vou fazer um trabalho, eu vou ler um monte de artigos, sintetizar as ideias, e tem tudo uma referência. Aí, para poder você desenvolver isso, eu meio que estava acostumada a estar dentro de um quadrado, né? Estar dentro de uma forma que a escola esperava que eu fosse, e eu tive que me desconstruir para poder eu aprender a pensar, porque eu só reproduzia. É isso. Muito importante o que a Ana Clara, Rafael falaram agora. Cristiano, você pode falar? Posso, desculpa, gente. O que Márcia respondeu a Rafaela naquele momento, e isso ressoou em diversas falas, trazendo até outros elementos, e eu fiquei pensando aqui também, recuperando, tentando pegar na minha memória, já que a gente está tentando trazer essas experiências, fiquei tentando pegar na memória as minhas dificuldades ao longo, né, da vida acadêmica, com escrita acadêmica, e me lembrei uma experiência recente, né? Terminei o doutorado há pouco tempo, então eu tenho muita coisa mais recente, assim, que está mais fresco, né? E me lembro de algumas dificuldades, alguns momentos, aí respondendo a Rafaela, de ter muita dificuldade, sim, Rafaela, de escrever. E são milhões os motivos: o trabalho, questões familiares, questões pessoais, ou simplesmente não rola. Simplesmente não acontece, né? Então, as experiências humanas, elas são tão múltiplas que as dificuldades que a gente vai enfrentar na hora de escrever também vão seguir essa mesma multiplicidade das nossas experiências, embora, obviamente, a gente consiga conectar algumas experiências e encontrar alguns elementos centrais. E a fala da Márcia me levou muito para uma palavra, né? Respeito, se respeitar. Eu acho que é muito importante. Eu acho que o Cosmo estava falando também dessa necessidade que a gente tem de agradar o orientador, quem vai ler. Isso faz parte, tem um pouco disso, né? Mas eu acho que também é um pouco essa questão de se respeitar a sua própria história, respeitar seus próprios desejos, suas próprias necessidades. Me lembro muito da fala do Ed, aqui, né, Márcia, falando da pesquisa dele, como as experiências pessoais, as leituras de um autor, o Fanon, que nem entrou na monografia, foram extremamente importantes para a monografia dele. E ele falava muito disso, né, de que a monografia dele falou algo do tipo, me marcou no momento, como se fosse uma espécie de grito também, né, de respeito à minha história, sabe? Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que, seja em questões emocionais, as nossas vontades, que nem sempre a gente tem coragem de colocar na mesa por medo de se o orientador vai gostar, não vai, das nossas limitações daquele momento, do medo de escrever, se a gente vai ter competência ou não para alcançar aquele grau de escrita que esperam da gente. Eu acho que essa palavrinha pode ser uma espécie de mantra na nossa cabeça, né? Poxa, eu tenho que me respeitar. A gente tem que tentar, é muito difícil saber qual é o momento da gente forçar um pouquinho, né? Para também a gente... Tem uma questão também de disciplina, de força de vontade, mas a gente também tem que saber... É muito difícil, mas também saber a hora de dar um recuo, de dar um tempo, de fazer outra coisa, de deixar o fluxo da vida seguir, para que a gente possa, diante de um outro quadro, de outra situação mais favorável, a gente conseguir desamarrar isso que está difícil ali, né? Acho que respeito, acho que é um pouco isso, se respeitar. Antes de passar para a Rafaela e para a Márcia, eu vou ler só aqui no chat a Mayara. Ela diz assim, que eu acho que tem a ver com o que o Cristiano, o Rafael está falando. Na minha escola tinha aula de produção de textos, mas era uma coisa bem básica. Nem se compara ao que temos que fazer por aqui, de pesquisa mesmo, como a Ana Clara está falando. E a Jennifer diz, essa questão das redações do Enem é complicado mesmo. Eu me recusava a seguir as recomendações de molde. Eu gostava da escrita livre, mas isso demandou muito mais tempo até eu pegar o jeito. Só tenho um pouco mais de esperança com a monografia por conta disso. E o Renato fala, se respeitar e ser carinhoso com você mesmo.
Aí a Rafaela, eu acho que a Márcia podem fazer as falas meio de conclusão também, né? Eu queria comentar também sobre a fala da Ana Clara e do Rafael. Eu vivi essa experiência também, né, no meu ensino médio. Eu fiz o ensino médio normal, então por ser um curso técnico, eu ainda tinha um pouco mais, né, desse incentivo à escrita, à produção, mas era assim, não era no nível da faculdade, né? Era uma perspectiva totalmente diferente, e em um dos nossos encontros eu até cheguei a comentar que quando eu cheguei na universidade eu tive muito primeiramente, principalmente nos primeiros dias eu tive essa impressão, né, da diferença que é o ensino médio para a universidade. Então, são dois mundos muito diferentes. E eu sei que no ensino médio realmente a gente não tem esse incentivo a essa produção, né? As pesquisas que a gente faz são, na maioria das vezes, plágios, né? Porque a gente não é ensinado que você tem que referenciar, a gente não é ensinado que a partir daquilo você pode produzir uma coisa que vai ser sua, né? Então é uma atmosfera totalmente diferente. E aí, quando a gente chega na universidade, a gente sofre muito com isso também, porque a gente já foi acostumado com um padrão e a gente chega aqui é uma coisa totalmente diferente, né? Então eu compartilho desse sentimento também de você se sentir assim um pouco perdido nesse processo de escrita. Principalmente eu que estou no primeiro período, muitas vezes eu me sinto perdida. Eu não sei se eu estou fazendo certo, se está de acordo com as normas, se é aquilo mesmo que tem que fazer, ou se eu estou viajando muito, se eu estou plagiando alguma coisa. Então, às vezes, eu me sinto um pouco perdida em relação a isso, né? Porque não era uma coisa que eu estava acostumada. Então, tem um pouco desse choque, mas é um processo, como a gente vem falando, né, é um processo de construção também. Hoje, assim, eu já, mais no final do período, já não me sinto tão perdida, né? Já tive algumas experiências, então já me sinto um pouco mais acostumada, mas de início é realmente aterrorizante. O microfone seu, Márcia. Estava aqui pensando na direção do comentário que o Cristiano faz, né, do respeito a si mesmo, né, comentário do comentário, né, Cristiano, do respeito a si mesmo. Eu percebo que na história da formação das pessoas, formação escolar das pessoas, não foi ensinado como nós nos organizamos para o estudo, como nós criamos a ambiência para o estudo que é favorável ao perfil que cada um tem, que é diferente do outro. Parece um pouco estranho, talvez, para alguns o que eu digo agora, mas observa qual é o seu melhor horário de estudar, de ler. Observa como é que você faz, como é que você se debruça na leitura de um texto. Quais as técnicas das quais você se vale para a sedimentação daquilo que você lê. Existem técnicas? Não sei se vocês estão se percebendo como leitores contemporâneos nesse mundo em que os hipertextos, os hiperlinks nos levam e nos abrem abas e mais abas e mais abas de textos, das potencialidades, né, de leitura, das leituras que nos esperam, das leituras que nos dispersam. O perfil do leitor contemporâneo, ele implica essa outra, tantas outras formas de acesso ao texto e mergulho ou não mergulho nas ideias dele, nas ideias do texto. Isso me parece que cria um outro novo perfil de leitor e de processos de apreensão dos conteúdos que esses textos apresentam e de postura diante da concentração necessária, da dedicação necessária sobre esse material de leitura e também de escrita. Então, há implicações, né, que nós, que somos da área da pedagogia, que trabalhamos com educação e que trabalhamos com formação de leitores, estamos aqui no processo de aprender para ensinar a ler, né? Esses aspectos me parecem também bastante importantes. Então, quando vocês dizem que às vezes não sabem o que fazer,
eu me remeto também a essa autoobservação sobre o que você pede como tempo, espaço ideal possível, para que o seu mergulho nas ideias, o tratamento do texto, para então fazer brotar a escrita, nesse trabalho árduo, entendeu? Necessário, importante, criativo, que é escrever sobre aquilo que lê. E mais do que escrever sobre aquilo que lê, é escrever sobre o que você, enquanto lê, depois que lê, apreende do que o texto propõe a você, entendeu? E do para além do texto, daquilo que é você mesmo no lugar de autoria e criação, em diálogo com vários teóricos. Então, a organização para o estudo me parece um ponto muito relevante para ser levado em consideração. E eu não me lembro de ter sido ensinada, eu só me descobri ótima nas madrugadas como escritora e como leitora muito recentemente, porque é o meu tempo e espaço de melhor concentração. E o seu? Pensem nisso. E aí me despeço, né? E agradeço aí a oportunidade e a roda maravilhosa que a Érica conduziu junto com Sepúlveda e todos nós. Obrigada. Também agradeço. Vocês me ensinaram bastante coisa hoje. Isso é muito bom quando há uma pluralização das vozes, porque falam coisas muito importantes para nós que somos docentes. Muito obrigada. Obrigada, Márcia, também, né, por esse espaço, Cristiano.